Então, qual é o problema? Por que a confiança é um problema? Como porque você não consegue confiar? Toda a existência confia. As árvores nunca ficam neuróticas. Os pássaros e os animais nunca ficam psicóticos. Então, o que está acontecendo? Somos a mais abençoada das criaturas, que reage a essa dádiva incrível da existência, desperdiçando grandes doses de energia, atacando uns aos outros, e a este belo planeta de um modo que nenhuma outra forma de vida faz. Aqui está a peça que faltava no quebra-cabeça. Primeiro, levou algumas centenas de milhões de anos para que formas de vida unicelulares surgissem. E depois, mais alguns bilhões de anos de evolução biológica para que animais e árvores dessem o ar da graça. Até este ponto, toda a vida é pré-programada para saber como viver. Então, meras centenas de milhares de anos atrás, nós chegamos. Como explica, antes da chegada da nossa espécie, a nenhum outro animal foi concedida a dádiva de ser livre. Cada animal já recebe um programa fixo. Todos os animais são programados, exceto o homem. Um cão é obrigado a ser um cão, e para sempre um cão. Nada mais é possível, não há liberdade. Ele é programado, tudo está embutido dentro dele. O projeto está lá. Ele vai simplesmente seguir o projeto. Vai ser um cão. Não há escolha para ele. Não existem alternativas. Ele é uma entidade absolutamente imutável. Com o homem, tudo muda. A imensa dádiva da existência é a liberdade. Você é desprogramado, não tem um projeto. Você tem que criar a si mesmo, tem que ser autocriativo. Então tudo depende de você. Você pode se tornar um Buda, pode se tornar um assassino ou um meditador. Pode se permitir ser um belo florescer da consciência ou pode se tornar um robô. Mas lembre-se, você é o responsável, só você e mais ninguém. Esse entendimento propicia um quadro completo do nosso lugar na história da vida. A evolução biológica nos levou até certo ponto. Dali em diante, cabe a nós realizar o nosso potencial como seres humanos e criar um mundo adequado para vivermos. Ao contrário de todos os processos evolucionários do passado, este próximo passo está em nossas mãos. Parece que nós, seres humanos, estamos diante de uma encruzilhada. Ou mudamos a nós mesmos, ou não há chance de acabarmos com a loucura que é este mundo de hoje. Descreve o nosso dilema de maneira muito clara. O ser humano está sempre em crise. O ser humano é uma crise constante. Isso não é acidental, é essencial. O seu próprio ser consiste numa crise, daí a ansiedade, a tensão, a angústia. O ser humano é o único animal que cresce, que progride, que se torna alguma coisa. O ser humano é o único animal que não nasce completo, que não nasce fechado, que não nasce como uma coisa. Ele nasce como um processo. O ser humano está em aberto. Seu ser consiste em se transformar. Essa é a crise. Quanto mais ele se transforma, mais ele é. Continua a nos ajudar a desvendar a base subjacente a essa crise. O inconsciente puxa você de volta para o mundo animal, puxa você para baixo, para trás. E o consciente está tentando puxá-lo para cima, para que mais consciente, porque a consciência o tem concedido muitas coisas. Sim, ela lhe deu a ansiedade, a tensão, a angústia, mas também lhe deu a música, a pintura, a poesia. E lhe deu uma dignidade que nenhum animal tem, a dignidade de ser consciente. Claro, depois que você vê dessa maneira o que está acontecendo, isso faz todo sentido. Se a liberdade é o maior potencial da existência, então ela não pode ser apenas concedida a nós, como ganhamos nossos braços e pernas. Qualquer coisa que seja concedida também pode ser tirada e nunca poderia ser a base da verdadeira liberdade. Ou vivemos como robôs, destruindo inconscientemente a nós mesmos, quem está à nossa volta e o mundo ao nosso redor, ou encaramos o dessa ou e aceitamos a simples constatação de que ou mudamos ou tudo continuará igual. A decisão cabe a nós. E qual é o caminho para sair dessa crise? Mais uma vez é claro,
Você tem que trazer algum novo elemento ao mundo da biologia. E isso eu chamo de meditação, um raio de meditação, um raio de vigilância, de atenção. Isso não pertence de forma alguma à biologia, porque os animais não estão conscientes, as árvores não estão conscientes. Eles vivem em total inconsciência. Naturalmente surge a pergunta: qual a ligação entre a meditação e a confiança? Explica com precisão. Sem meditação, você não conseguirá encontrar a confiança em si mesmo. E o dia em que encontra a confiança em si mesmo é o maior dia da sua vida eterna. Isso muda toda a sua visão, toda a sua percepção, todo o seu julgamento sobre a existência e sobre as outras pessoas. A confiança continua crescendo e se espalhando ao seu redor. Só então você vai ter confiança incondicional na vida. Assim, o caminho a seguir para cada um de nós é inevitável. A jornada, como revela, que pode ser a mais agradável de todas. Relaxe em seu ser. Você é acalentado pelo todo. É por isso que o todo continua respirando em você, pulsando em você. Quando começar a sentir esse enorme respeito e amor e confiança do todo em você, você começa a deixar crescer raízes em seu ser. Você passa a confiar em si mesmo. Só então você pode confiar em mim. Só então você pode confiar nos seus amigos, seus olhos, seu marido, sua esposa. Só então você pode confiar nas árvores e nos animais, e nas estrelas e na lua. Então, a pessoa simplesmente vive na confiança. Não é mais uma questão de confiar nisto ou aquilo. Ela apenas confia. Isto é, uma direção e não destino. A distinção é muito sutil, mas é a mesma que existe entre a mente e o coração, que existe entre a lógica e o amor, ou, como seria mais adequado, que existe entre a prosa e a poesia. Um destino é uma coisa muito bem definida. A direção é bastante intuitiva. Um destino é algo fora de você, mais como uma coisa. A direção é um sentimento interior, não um objeto, mas a sua própria subjetividade. Você pode sentir a direção, você não pode conhecê-la. Você pode conhecer o destino, você não pode senti-lo. O destino está no futuro. Uma vez decidido, você começará a manipular a sua vida para alcançá-lo, a manobrar a sua vida na direção dele. Como você pode decidir o futuro? Quem é você para decidir o desconhecido? Como é possível fixar o futuro? O futuro é o que ainda não é conhecido. O futuro é uma possibilidade aberta. Ao fixar um destino, o seu futuro já não é mais futuro, porque ele não é mais aberto. Agora você escolheu uma alternativa entre muitas, porque quando todas as alternativas estavam abertas, aí sim era futuro. Agora todas as alternativas foram descartadas. Apenas uma foi escolhida. Não é mais futuro, é seu passado. O passado decide quando você decide um destino. Sua experiência do passado, o seu conhecimento do passado decide. Você aniquila o futuro. Então você continua repetindo seu próprio passado, talvez um pouco modificado, um pouco alterado aqui e ali, com base no seu conforto ou na sua conveniência, repintado, renovado, mas ainda se trata de passado. É dessa maneira que se perde a noção de futuro. Decidindo um destino, a pessoa perde a noção de futuro. Ela se torna morta. Começa a funcionar como um mecanismo. A direção é algo vivo, ela vive o momento. Não nada sabe do futuro, não sabe nada do passado, mas pulsa, palpita, aqui e agora. E a partir desse momento pulsante, o momento seguinte é criado. Não por qualquer decisão da sua parte, mas só porque você vive este momento e o vive tão totalmente e ama este momento tão completamente, que dessa totalidade nasce o momento seguinte. Ele vai ter uma direção. Essa direção não é dada por você, não é imposta por você, é espontânea. O homem espontâneo é o caminho para o verdadeiro homem, para o homem essencial, para o Deus interior.
Você não pode decidir a direção. Você só pode viver este momento que está disponível para você. Vivendo-o, a direção surge. Se você dançar, o momento seguinte vai ser uma dança mais profunda. Não que você decida, mas você simplesmente dança este momento. Você criou uma direção. Você não está manipulando. O próximo momento será mais cheio de dança, e ainda mais serão os seguintes. O destino é fixado pela mente. A direção se consegue vivendo. O destino é lógico. Se alguém quer ser médico, se quer ser engenheiro, se quer ser cientista, ou se quer ser político, quer ser um homem rico, um homem famoso, esses são destinos. Direção? A pessoa vive o momento em profunda confiança de que a vida vai decidir. A pessoa vive este momento tão completamente que dessa totalidade surge o novo. A partir dessa totalidade, o passado se dissolve e o futuro começa a tomar forma. Mas essa forma não é dada por você, você a conquista.